Um outro detalhe dentro dessa história, que eu também já comentei em outro vídeo, é a relação dor e prazer. Quando a gente proíbe os nossos filhos de fazer alguma coisa, eles vão assimilar dor com aquela proibição, mas eles vão assimilar dor com a gente e não com a coisa em si. Eu vou te explicar melhor. No vídeo das drogas, eu conto como que a gente faz para educar os nossos filhos de forma que eles não usem drogas, né? Como proteger os filhos das drogas, e eu explico a relação dor e prazer. A relação dor e prazer, ela é o seguinte: tudo que a gente faz na nossa vida é buscando prazer ou é se afastando da dor. Tudo, sem exceção, tudo que todas as pessoas fazem é sempre buscando prazer e se afastando da dor. A gente não tem outra forma de agir, essa é a forma primitiva da qual o cérebro funciona. Quando a gente come um chocolate, a gente está buscando o prazer do chocolate. Quando a gente não põe a mão na panela quente, a gente está evitando a dor da panela quente. Quando a gente gosta de abraçar uma pessoa querida, a gente está buscando o prazer de abraçar uma pessoa querida. Quando a gente não quer que alguém da nossa família sofra um acidente, a gente está evitando a dor de uma pessoa querida acidentada. Tudo é a base do dor e prazer, não importa o que você esteja fazendo da sua vida. Quando a gente proíbe os filhos de usarem drogas, porque a gente sabe que as drogas não são uma coisa legal, nós estamos criando dor também. Mas nós não estamos criando dor com a droga, nós estamos criando dor com a gente. Porque na cabeça da criança, do adolescente, é o seguinte: a minha mãe não deixa eu usar droga. A dor que tem é na minha relação com a minha mãe, porque quem não deixa é a minha mãe. Você entende como as drogas saem dessa questão quase que neutras, quase como se não fosse uma coisa ruim? A criança, o adolescente não pensa: a minha mãe não deixa eu usar droga porque droga é uma coisa ruim. A minha mãe não deixa eu usar droga porque ela é uma chata. A minha mãe não deixa eu usar droga porque ela é careta. A minha mãe não deixa eu usar droga porque ela é ruim, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente coloca a dor na nossa relação com a criança. É a minha mãe que não deixa, não sou eu que não quero, não sou eu que não posso, não sou eu que considero aquilo ruim, é a minha mãe que não deixa. Por que isso não funciona? Porque a gente só consegue proibir os filhos até certa idade. Enquanto tá pequeno, enquanto tá embaixo das nossas asas, por assim dizer, a gente consegue proibir. Mas depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, eles vão fazer escondidos na rua. A minha mãe não deixou usar droga, mas se eu estiver na casa do meu amiguinho e lá tiver, por que eu não vou usar? Minha mãe não tá aqui, minha mãe não tá vendo, minha mãe não sabe, por que não? Então essa é a questão. O proibir, você cria a relação de dor com seu filho na conexão entre vocês, na relação entre vocês. É minha mãe que não deixa, é meu pai que não deixa. Então isso não funciona, porque eles vão fazer escondidos, porque eles vão simplesmente pensar: minha mãe é uma chata, meu pai é um bobo, e eu vou fazer sim porque eu quero, porque eu mando em mim mesmo. Como assim eles não deixam? Quem manda em mim sou eu. Então essa relação, ela é frágil, ela é sensível e ela não se conecta na cabeça da criança de uma forma eficiente, ela não tem o resultado que a gente quer que tenha. E lá no vídeo das drogas eu explico exatamente isso, eu explico qual é a melhor forma, qual é o jeito mais eficiente de então manter os nossos filhos longe das drogas, porque não adianta você simplesmente proibir. O que você tem que fazer é criar no seu filho, na cabeça do seu filho, uma convicção forte o suficiente de que drogas fazem mal. E não é só você falar drogas faz mal, porque também de repente você fala e a sua criança pensa: tá, mas isso é você que tá dizendo, ai, lá vem a chata da minha mãe de novo. Então não é simplesmente o falar, existem formas verdadeiras de mostrar. A gente precisa ser incisivo nessa questão para que os filhos realmente aprendam. Então, se você tem curiosidade especificamente sobre essa questão das drogas, procure esse outro vídeo, porque eu explico melhor essa questão mais minuciosa. Eu passo as informações, as ferramentas que a gente usa para realmente criar nas nossas crianças a convicção de que drogas é uma coisa ruim, e com base nessa convicção é que eles vão fazer a escolha deles. Não é a minha mãe não deixa usar drogas, é eu sei que drogas é ruim e aí eu não quero usar drogas porque eu não quero a consequência de ter usado drogas. Então você ensina duas coisas: você ensinou a consequência natural de usar drogas, que é uma dependência química, uma família devastada por isso, e você ensinou para sua criança qual é a dor de você se envolver com isso. Então você está ensinando duas coisas, e aí ela vai tomar a decisão dela não com base no que pode ou não pode, ela vai tomar a decisão dela com base na realidade. Isso faz bem, isso aqui vai ser bom para mim. Então você não precisa mais proibir, porque o seu filho aprendeu a tomar decisões, e ele aprende a tomar decisões com base nisso, com base no conhecimento que ele tem a respeito das coisas, com base no fato de que ele sabe as consequências naturais das escolhas dele. Então é uma teia que você vai criando para que a sua criança tenha a capacidade de escolher por ela mesma, porque proibir por proibir
não dá resultado. A gente consegue ali até uma certa idade, depois disso eles vão fazer o que eles quiserem na casa dos amigos, nas baladas, com as namoradas e os namorados da vida. Então a gente precisa dar, enquanto eles ainda são pequenos, uma base sólida o suficiente para que eles escolham. A gente não consegue escolher por eles, nós não estaremos com os nossos filhos todos os dias da vida deles, vivendo as coisas que eles vivem. Nós não estamos colados neles 24 horas para dizer pode, não pode, sim, não. Então a gente precisa prepará-los para fazer escolhas sozinhos, porque na vida a gente está escolhendo sozinho. E não tem a opção de não escolher. Quando você escolhe não escolher, você fez uma escolha. Então, a gente não consegue se livrar disso. O que a gente consegue fazer é preparar os nossos filhos para isso. Então, quando você usa a relação dor e prazer para não precisar proibir o seu filho e sim direcionar o comportamento do seu filho, você consegue prepará-lo para o futuro e você não precisa simplesmente dizer não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque eu não deixo, porque eu não quero. E isso perde a noção, isso perde o sentido. Você entendeu como a relação dor e prazer funciona e o porquê proibir os filhos não tem resultado, porque proibir os filhos não te leva a lugar nenhum e acaba que isso não ensina verdadeiramente a sua criança a tomar boas decisões, não ensina de verdade aquilo que pode ou não, aquilo que deve ser feito ou não. Isso fez algum sentido para você?